Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se... Olá, bom dia, eu sou Patrícia Lapuente com mais um Tendências Comunicação EO Notícias. Ainda hoje teremos no Fatos da Semana novidades sobre as políticas do YouTube e a divulgação de 2 pesquisas relacionadas às marcas. Mas antes, de nos inteirarmos sobre estes assuntos, vamos conversar com minha convidada de hoje. Quem está aqui comigo é a Daniela Feijó, coordenadora de recrutamento e seleção da ABRHS. Bom dia, Daniela. Bem, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco, acho que trazer um pouquinho da minha trajetória como na área de recrutamento e seleção, que é a porta de entrada aí pro mundo profissional. E mais propriamente a gente trabalha com os estudantes, então muitas vezes é a primeira entrada deles no mundo realmente profissional e das experiências da prática deles, do que eles aprendem na teoria dentro das universidades. Como a Daniela já adiantou, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades comportamentais mais específicas aí para os estudantes, que estão tentando aí estágio também. Quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Bom, então antes da gente conversar sobre essa temática, eu vou pedir para te apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória profissional. Tá bem. Então, atualmente sou coordenadora da área de recrutamento e seleção da BRHS. Já trabalho há mais de 10 anos nessa área. Já conduzi processos, enfim, hoje estou muito mais na coordenação desses projetos. E a gente vem acompanhando as tendências e modificando isso internamente já constantemente, faz parte do nosso pacote de serviços e também de propósito da BRHS. Então, para a gente começar um pouquinho, eu gostaria que tu falasses o que são, e como a gente pode definir as soft skills. Bom, isso nada mais é que são os comportamentos, são as habilidades comportamentais. Definir elas, isso é uma coisa muito pessoal de cada um e pessoal de cada oportunidade também. Então, não existe uma definição única, porque isso ele vai transitar. Cada um carrega uma essência, uma crença, um valor, atitudes que são importantes e cada oportunidade, cada empresa também tem isso. Então, questões de cultura. Mas as soft skills nada mais é do que questões comportamentais, questões de cultura tanto do indivíduo quanto da organização. E tu pode citar quais são as principais habilidades comportamentais que são procuradas hoje pelas empresas? Claro. A gente, por estudos das nossas próprias oportunidades e de mercado, de tendência, trabalho em equipe, a questão do relacionamento, independente da área onde tu vai atuar, tu precisa te relacionar com outras pessoas, então isso é bem importante. A questão das competências colaborativas, então a gente está num momento de diversidade, isso está sendo muito valorizado, trabalhar com pessoas diferentes, eu não estou falando só de gênero, não estou falando de idade, estou falando de pessoas diferentes em estilo, em formas de pensar, e que isso agrega conhecimento também, e isso está sendo muito bem valorizado. A questão da flexibilidade, da inteligência emocional, de poder trabalhar com questões complexas e de emoção mesmo, lidar com frustração, porque existe uma ideia de que as pessoas têm que trazer muito mais propostas, algo mais amplo dentro do negócio, das suas entregas, e que exige uma inteligência emocional, porque muitas vezes tu não vai acertar de primeira. E aí a gente tem que persistir nesse caminho. Então, são habilidades comportamentais que a gente vai desenvolvendo também dentro dessa trajetória profissional.
Por outro lado, há também as hard skills, né? Pode explicar o que são e como é que a gente pode diferenciar elas das soft skills? Sim. Uma são as questões técnicas, então são os conhecimentos que a gente pode adquirir em curso, em experiências propriamente, na nossa formação acadêmica, né? Então, é a forma como eu faço aquilo. E a outra é a habilidade, a questão comportamental, como eu reajo diante das minhas atividades. Então, basicamente, é uma questão técnica e outra é uma questão comportamental. E como é que a gente pode adquirir e melhorar essas soft skills? O primeiro passo é autoconhecimento, né? Então, a pessoa precisa se conhecer. Né? E a gente tem algumas questões, assim, qual é o nosso propósito? Né? Poder identificar isso. Uma vez eu ouvi que o propósito é aquilo que tu faria de graça. Né? Então, é um exercício assim, mais fácil da pessoa conseguir identificar. Identificar quais são os seus valores, né? Aquele valor que a gente traz de casa mesmo, né? Que a gente aprende lá dentro. As nossas crenças, os nossos medos, os nossos sonhos. Isso tudo são questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Para se conhecer e entender quais são as nossas forças e quais são as nossas limitações. Isso pode modificar? Pode. Né? E a modificação ela vem através de um outro questionamento, que é o que eu quero ser. Eu quero ser a gerente geral de uma multinacional. Qual é a trajetória para isso? Existem conhecimentos técnicos para chegar lá e existem habilidades comportamentais. Né? E a gente tem que... Eu acho que hoje o jovem vem numa ansiedade assim, muito forte de querer pular algumas etapas. Né? Não posso generalizar, obviamente, né? Mas a gente sente isso nos processos seletivos. Então, de entender que é um degrau de cada vez e que isso vai melhorando a habilidade comportamental dele também. Né? Vai dando mais uma visão mais ampla e uma habilidade mais desenvolvida. Tu falaste que depende muito do que tu vai ser, onde que tu quer atuar. Na comunicação, especificamente, quais são as soft skills mais esperadas aí pelo empregador? Persuasão, né? Atenção ao mercado, o que está acontecendo, quais são as informações, o que a gente tem. A gente vê que a tecnologia está em alta e a tecnologia não é mais da área de informática. Né? A tecnologia está em todas as áreas. As ferramentas, onde é que o público está acessando a informação. Né? O quanto isso já modificou drasticamente de quando eu era, sei lá, tinha meus 15 anos, que a gente tinha jornal, assinatura. Hoje não é mais. Né? As informações elas já mudaram. A persuasão, no sentido assim, de fazer sentido aquela informação, como é que tu está persuadindo, modificando a forma como as pessoas estão enxergando também o conteúdo, o contexto geral. Né? A negociação, que a gente tinha uma premissa de que a negociação é de áreas específicas. Não é mais. Né? Então, eu estou negociando o tempo todo com aquele meu público. No meu entendimento, eu acho que esses pontos assim, são pontos bem importantes. A comunicação, obviamente. Né? Então, a clareza dessas informações. O bom humor, no sentido não de brincadeira, mas de poder fortalecer as questões mais positivas da informação, né, do que a gente pode trazer de aprendizado, e clareza de informação, né, como é que eu vou chegar naquele público. E qual é a importância, né, dessas habilidades no âmbito profissional de soft skills? Elas podem fazer a diferença em uma entrega no trabalho, por exemplo? Com certeza, faz toda a diferença. Né? Então, a gente vem numa batida e num processo muito mais focado na questão comportamental, de entender não o que, mas o como. Como ela fez aquilo, quais foram os motivos que levaram ela a decidir aquele caminho. Né? Por que de uma escolha de um curso, por que de escolha de uma universidade, por que do formato como ela escolheu estudar, por que da viagem onde ela foi fazer, né? E não qual a viagem ela fez. Né? Mas a consistência está nos valores que ela está carregando nas decisões. Né? Então, é fundamental. Já era antes. Né? Então, sempre foi. Tu entra por uma questão técnica, muitas vezes, e tu te desenvolve dentro pelas tuas questões comportamentais. Então, as pessoas também vão crescendo em função das suas questões comportamentais. E também, muitas vezes, saem por essas questões, né? Por não conseguir lidar com alguma questão. A gente veio num processo assim, de pressão muito alto no mercado, né? Onde as áreas elas vão diminuindo, a responsabilidade vai aumentando, por diversas situações que a gente passou. Então, ter essa habilidade de poder lidar com isso, de poder saber negociar, poder... ter a questão da inteligência emocional. Então, é primordial assim dentro de um processo profissional.
Bom, de acordo com a diretora de Recursos Humanos da W3 House e do Ecossistema House, a Rita Stegler, as soft skills são hoje mais importantes do que as hard skills. Tu concordas com ela? Elas se complementam, né? Mas sim, a questão técnica a gente consegue desenvolver com mais facilidade. Né? Claro que algumas profissões, alguns conhecimentos têm uma complexidade diferente, mas quando a pessoa também quer, né, isso se torna mais fácil. O comportamento ele só muda quando eu decido mudar. Né? O meu externo ele pode me motivar, pode me trazer todas as ferramentas para que eu possa utilizar, mas se aquilo não faz sentido internamente, eu não mudo. Né? Então, sim, né, é tão importante, porque pela questão disso vem de dentro, né, e o técnico vem de uma coisa mais externa, né, e aí se desenvolve com mais facilidade. Mas são 2 pontos que se complementam. Tu acreditas que o mundo vem impondo cada vez mais habilidades de relacionamento e comunicação e, por isso, a maioria delas conseguem alinhar expectativas, fazer construções coletivas e colocar mais diversidade criativa no resultado final? Sim. Acredito, sim. É uma necessidade, né, do negócio, é uma necessidade das áreas. Ainda assim, tem espaço para tudo. A criatividade ela vai sendo modificada conforme a complexidade, obviamente. Né? Tem áreas que realmente precisam ter entregas específicas, mas ainda assim a gente precisa estar atento na forma, no impacto que a minha entrega está causando dentro do negócio. E aí sim a gente entra com a questão da criatividade. Como é que eu torno isso ainda mais promissor? Como é que eu me mantenho dentro do negócio? Então, sim. E falando da área da comunicação, né, que é o nosso nicho aqui do Tendências, qual é a importância dessas habilidades diretamente nessa área? A parte da comunicação ela é fundamental. Né? Então, assim, é uma área que precisa estar atento a todas as outras áreas. Né? Porque, enfim, claro que vai se alinhando com o tipo de conteúdo que está se entregando. Né? Mas é como eu falei antes, né? A questão do relacionamento, da empatia, do senso crítico, né? De trazer uma análise mais aprofundada, de trazer um conteúdo de uma forma que as pessoas consigam se enxergar ali dentro. Né? Então, ter uma relação, uma análise de mercado não só superficial, porque hoje em dia também o conteúdo, a informação, a gente consegue acessar facilmente. Né? Então, como é que ele torna aquilo atrativo e realmente fideliza aquela relação com as pessoas que estão recebendo a informação. E por que há essa valorização, né, dessas habilidades comportamentais nos últimos anos? As habilidades comportamentais elas sempre foram muito valorizadas, né? E a gente vem numa tendência da diversidade, né? E a diversidade exige uma habilidade comportamental maior, né? De diferentes pessoas trabalhando junto, trabalhando em projetos, tem uma questão muito mais ampla da entrega, né, e do resultado. Então, eu acredito muito que o comportamento ele vem por uma relação mais humanizada também. Né? Então, está se priorizando muito mais isso. A gente está vendo muitas campanhas, as empresas estão se direcionando para esse caminho também de uma relação, um processo mais humanizado, que não seja só uma seleção, né, que a pessoa saia com uma experiência, né, também daquele processo seletivo, que persista, né, que entenda que num processo, numa relação, numa entrega, num comportamento, não existe um não, é uma coisa que tu pode mudar, né, e aí depende de como é que tu está enxergando aquilo e o que tu está fazendo para essa modificação também. E para finalizar, o nosso programa fala em tendências. Para ti, no futuro, como serão encaradas essas soft skills? Elas continuarão valorizadas? Sim. Muito mais. A gente tem aí acompanhado que vem outras formações, que vem outras profissões, né, que algumas não deixarão de existir no formato que a gente vem acompanhando hoje, né? Mas eu acho que a minha principal orientação é, ok, vai mudar a profissão, né? Mas o que já está mudando é a questão comportamental e ela vai intensificar ainda mais. Então, as pessoas precisam se conhecer, né? Eu acho que praticar mais o autoconhecimento, se preparar para isso, né? Porque sim, é uma tendência e uma força muito grande para esse caminho.
Tá certo, então. Toda essa conversa com mais informações, pesquisas, outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas da nossa recém-saída do forno Tendências Academia 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas, ou quem preferir receber um exemplar impresso pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. E, encerrada a primeira parte do nosso programa, agora chegou a hora de sabermos o que anda fazendo barulho no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. Bom, começamos o Fatos da Semana falando sobre um estudo que detectou 38 estereótipos utilizados pela publicidade brasileira. A pesquisa da agência 65/10, que teve parceria com o Facebook, revela as representações problemáticas sobre gênero, classe, orientação sexual, raça e corpo que o meio perpetua. Intitulados Dados, Diversidades e Representação, a pesquisa conduzida por especialistas, tanto da agência quanto da rede social, envolveu a análise de milhares de campanhas publicitárias veiculadas em plataformas espalhadas em toda a América Latina. A partir dela, confirmou-se que a presença desses estereótipos reafirmou o valor positivo da representatividade no meio. Além de, no geral, alcançar 90% da audiência, campanhas e peças que se preocupam com a representação livre de chavões danosos viram as vendas dos produtos divulgados aumentarem até 9,2%. Ainda falando sobre branding, outra pesquisa relacionada ao tema mostra que jovens apoiam marcas que dão suporte à música. 46% dos entrevistados acham interessante o posicionamento e investimento das empresas em produtos e eventos ligados à área. O estudo foi realizado pela Flow Creativity Core para entender sobre a relação entre o consumo de música e a criação de experiências para marcas e o público. Foram entrevistados 500 jovens, com a maioria entre 25 a 30 anos, em 14 cidades brasileiras, para analisar os novos hábitos de consumo de música no Brasil. Entre os pontos abordados na pesquisa estão consumo, formato, pesquisa e compartilhamento, além de presença de marcas em eventos onde a música é protagonista. E para finalizar, temos uma novidade no YouTube. A plataforma removeu vídeos, canais e comentários que estimulem o ódio. Cerca de 500 milhões de mensagens foram removidas da plataforma. Isso aconteceu por volta de 100 mil vídeos e 17 mil canais do acervo. A limpeza acontece desde junho, quando a empresa implementou uma nova política de conteúdo. Bom, então a gente fica por aqui. Eu agradeço imensamente a presença da Daniela. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom, né, poder estar falando de uma coisa que a gente gosta muito, que é disseminar aí no mercado e diferentes áreas. Enfim, muito obrigada. E me despeço também de vocês por hoje e volto na próxima semana. Lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências, pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, até semana que vem. Tchau, tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.